Bem, estamos de volta e estamos aqui com o nosso amigo Sérgio Lopes e eu vou perguntar a ele o que é a função de um handler. Você já deve saber, você já deve ter visto, mas não está associando o nome à profissão. Sérgio, o que é um handler? O handler é o responsável por apresentar um cão numa pista. Ele é o condutor de um cão à pista. Ele vai apresentar numa exposição o cão ao juiz. É o responsável para conduzir o cão em uma pista. É o adestrador? Também é um adestrador. O handler, ele não só ele tem que entender de comportamento animal, para que ele possa ter uma segurança com o cão em pista, como ele também tem que ser um profissional na área anatômica, para poder apresentar. Explica para a gente melhor. Na área anatômica, como assim? Ele vai esconder e destacar as qualidades de um cão. Então, normalmente, o handler ele é responsável para conduzir um cão numa pista. E o handler ele vai ser também um treinador, né, para poder realmente ter uma firmeza com o cão. E ele é um conhecedor também da anatomia do cão, para ele poder mostrar, destacar as qualidades de cada raça. Diante dos juízes. Diante do juiz. Então, quer dizer, na verdade, também ele mascara um pouco aquela imperfeição que um eventual indivíduo naquela raça possa ter. Possa ter para passar, quer dizer, para enaltecer as outras que às vezes podem passar desapercebidas, é isso? Exatamente. O trabalho dele é justamente mostrar as qualidades daquela raça e esconder aqueles defeitozinhos que normalmente o cachorro tem, uma divergência, uma pata virada para dentro ou uma convergência, né? Então, normalmente ele vai fazer ali, mostrar para o juiz que o cão dele, né, fazer com que o juiz observe todos os detalhes daquela raça, ela está dentro do padrão. Perfeitamente. Olha só, Sérgio, agora, então quer dizer, nós podemos dizer que um handler é um adestrador, ou que um adestrador é um handler, ou isso não se comunica dessa forma? Quer dizer, pelo ponto de vista de adestramento mesmo. Se comunica sim, porque o handler ele tem que ter o domínio sobre o cão. Então, se ele tem que ter um domínio, o cão tem que ter um mínimo de treinamento. E normalmente, quando se trabalha com um cão em pista, é interessante que o handler ele tem que fazer com que o cachorro entenda. Então, ele tem que ser um treinador também. Perfeito, né? Perfeito. Ele tem que apresentar o cão e dominar o cão ao mesmo tempo. Mas aí eu pergunto para você como profissional, qual a parte que você prefere mais? A parte de handler, esse que vai à pista, ou a parte de adestramento, aquele que faz os comandos básicos ou até comando de ataque e defesa com um cão? Bom, como uma coisa liga a outra, eu particularmente acho as duas muito interessantes. Muito interessante, porque eu já participei de várias exposições, então tive que fazer o trabalho de handler treinador. E aquilo é empolgante, é fascinante, porque você vai mostrar a qualidade do que você tem em mãos e, ao mesmo tempo, você tem que saber que aquela raça ali vai te obedecer porque você tem firmeza sobre ele. Então, dá uma garantia, uma segurança, você sendo um treinador, porque você tem ali realmente tudo em domínio, tudo sob controle. Então, é interessante e eu gosto muito das duas coisas, ser handler, treinador. E com quais raças você costuma trabalhar mais? Ou vamos dizer assim, você já deve ter trabalhado com quase todas? Olha, quase todas, porque hoje em dia, inclusive, tem raças até agora que eu mesmo ainda não conheço bem. Não conhece bem em que sentido? De não ter no Brasil? De não ter no Brasil. Ou não conhece bem porque não aceitam um adestramento? Não, de não ter no Brasil. De não ter no Brasil. E ainda hoje tem novidades, inclusive aqui em Teresópolis eu tenho proprietários que trazem essa novidade de fora. Então você não fica difícil você trabalhar com todas as raças, né? Agora, as principais, eu já trabalhei com as principais. São raças que você tem uma variedade, né? Aqui no Brasil você tem uma variedade, são as raças mais comuns. Você tem hoje em dia exposição especializadas, então você vai trabalhar com Rottweiler, Doberman, Pastor. Você tem uma quantidade de raças diferentes, então isso cada exposição você vai... Você tocou em duas raças aí que os clientes sempre me perguntam, sempre as pessoas me perguntam. O que aconteceu com o Doberman e principalmente o pastor alemão, hein? O que aconteceu com o pastor alemão foi o seguinte, a dinâmica do pastor, se você for ver um pastor de pé, ele tem a traseira bastante arriada, aquilo ali é o padrão da raça. Isso. E por ser o padrão da raça, aquela traseira arriada, você tem dificuldade de manter um pastor alemão confinado num espaço pequeno ou mesmo num jardim que não tenha tanto espaço para ele fortalecer a musculatura. Então,
você tem uma grande dificuldade de criar um pastor e ele vir a ser um cão inútil com pouco tempo de vida, com a traseira arriada. E também acredito eu que o pastor alemão ele tem um cheiro, uma murrinha, principalmente quando ele molha, que aquele cheiro afasta um pouco as pessoas de tê-lo dentro de casa. Então, acredito eu que seja esse defeito, né, esse problema da raça ter essa dinâmica arriada, essa traseira arriada, isso dificulta muito a criação dele, para os criadores, né? Você tem que ter um controle displásico que se chama displasia. Esse cachorro ele fica arriado com uma vida útil curta. E é genético, né? E é genético, infelizmente... Algumas raças têm essa característica, sendo que o pastor é mais exacerbado. Exatamente. Né? Então, eu acredito, porque a personalidade, assim, não posso chamar personalidade, porque personalidade é de gente, né? De gente, cachorro é... Então, o que acontece? Para o cachorro, o caráter do pastor, digamos, né? A índole do pastor é maravilhosa. O pastor alemão ele foi escolhido por ele se adequar assim, aos diferentes comandos. Você pode se impor sobre ele e também tê-lo dentro de casa como um bebê, como um cão que vai te prestar um serviço de companhia, de segurança. Ele é muito versátil. Isso é a qualidade do pastor, isso é muito legal. Agora, infelizmente, sofre essas consequências. Infelizmente, gente, também o que ocorre é que, o que nós vamos ao longo desses anos todos de profissão, é que o cão virou uma coisa de moda. Cão também é modismo. Concorda comigo, Sérgio? Concordo, mas cães de trabalho sempre vão ter seus espaços, sempre. Quando você, assim, o que eu entendi que você me perguntou, né, se o pastor alemão, por que o pastor alemão e o Doberman saíram de moda, na verdade, eu acho que eles nunca saíram de moda no ramo dentro do nosso campo. Não, tudo bem. Estou dizendo assim como cães de companhia, como cães que se tem em casa normalmente. Aí foram os abriu clientes... tanto, se abriu tanto, muito, né? Isso, se abriu tanto, você tem hoje variedades de cães de companhia, que aí você vai optar realmente para cães mais fáceis de ser cuidados. Né? Eu me lembro lá por volta do início dos anos 70, quando o Beck Clabin, a Socialite, trouxe para o Brasil um cão totalmente diferente, era um Hound, né, da raça Afghan Hound. Né? Ela trouxe alguns exemplares dos Estados Unidos, principalmente do canil Sherazade, que é um dos maiores canis de criação de Afghan do mundo, mas ela trouxe o padrão americano. Ela não trouxe o padrão do Afeganistão. Eu depois eu criei algum tempo Afghan, e eu trouxe alguns animais de padrão do Afeganistão, que eram cães totalmente diferentes. A minha pergunta, por que eu estou trazendo para isso? Você já alguma vez adestrou algum Afghan? Porque eu vou perguntar, já vou até te dizer o motivo da minha pergunta. Porque é um cão extremamente temperamental. Como handler, já levei em pista. Em pista, mas como adestramento? Como treinador, não, porque foram poucos os exemplares aqui em Teresópolis. Não tivemos muita variedade de Afghan, assim, criadores. Não tivemos muitos criadores em Teresópolis, foram poucos. Então, a raça, aqui em Teresópolis, eu trabalho aqui há 25 anos, então não foi muito divulgada aqui em Teresópolis. Então, é interessante isso, né? Porque um dos maiores canis de criação de Afghan do Brasil era em Itaipava, né? Era aqui pertinho. Próximo, né? Do Zé Carlos. Eu acredito, porque a raça ela também tem, assim, muito trabalho. O Afghan, ele normalmente... Ele tem aquele pelo muito comprido, então você tem que ter ali um cuidado, né, todo especial para aquele pelo. E se embola, uma África para desembolar aquilo. É um cachorro complicado. E temperamental também, né? Ele não é muito de obedecer aos comandos, ele faz na hora que ele quer. É verdade, é um cachorro muito brincalhão. Muito né? É um cachorro que, embora também é usado para caçar leão, parece. Não, mas na linha da americana né? Mas na linha do Afeganistão, ele é usado para caçar leões e leopardos, né? Nas montanhas do Afeganistão. É claro que são vários Afegãs juntos, né? E não são tão dotados de beleza quanto o que a gente vê numa pista. E eu, particularmente, eu prefiro mais aqueles mais rústicos. Sim. Agora, me diz uma outra coisa, eu me lembro algum tempo atrás, uns 5 ou 6 anos atrás, nós participamos também de uma palestra numa outra emissora aqui de Teresópolis. Nós fomos convidados a falar sobre o Pitbull. Está lembrado disso? Estou lembrado, sim. Então, nós dois participamos disso. E aí eu queria que você me dissesse agora, e o fenômeno Pitbull? E toda essa aura sei lá, como é que eu vou dizer, de encantamento e medo que existe, de violência, e tudo isso. O que você vê do Pitbull? O Pitbull é um cachorro exageradamente forte,
o biotipo dele, você criar um pastor junto com o pitbull vai desenvolver uma musculatura que o pastor não vai desenvolver. É um cachorro que você tem que ser firme com ele, você não pode deixar com que ele seja criado de qualquer maneira. Você tem que dar espaço para ele, você não pode jamais cortar a orelha de um pitbull ou de cachorro algum. Você tira uma proteção do ouvido. Então você faz com que o pitbull se torne um cão com uma aparência agressiva e aquilo, você sabe que você mudando o habitat natural do pitbull, você vai ver que o cachorro se muda, porque alguma coisa está errado, né? Quando você bota o cachorro com aquele corte de orelha para cima, prestando atenção numa pessoa, que a pessoa tem adrenalina, que é o fator que faz com que o cachorro ache que alguma coisa vai acontecer, o pitbull logo se mostra assim, né? Então é um cachorro que eu costumo dizer, inclusive, Hélio, que não é um cachorro urbano. Por quê? Porque não é um cachorro para ser criado em apartamento, não é um cachorro para ser criado em casa de cômodos de espaço pequeno. É um cachorro para ser criado em sítio, em áreas grandes, que ele possa correr, brincar e desenvolver o trabalho dele. Porque ele necessita de massa muscular, né? Exatamente. Desenvolvimento da massa muscular. Exatamente. Se você botar um atleta, o pitbull nada mais é que um atleta que as pessoas, infelizmente, pegam e confina. Então, o que vai acontecer? Então, aguenta só um instantinho. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial.